Olá, bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Ainda falando da natureza da fé, nós precisamos também entender a natureza do crente. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Então, o crente significa aquele que crê. É incomum um crente que não acredita, um crente que não crê na palavra de Deus. E aqui Abacuque vai mostrar que o justo viverá pela fé. A palavra justo nesse versículo significa literalmente aqueles que têm sido declarados justos pelo mérito de terem aceitado o sangue de Jesus como sacrifício pelos seus pecados. Amém? Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e essa nova criação ela é declarada justo ou justificado, aquele que é lavado no sangue de Jesus. E o estilo de vida do justo é uma vida que glorifica a Deus, é uma vida da fé. É interessante que o apóstolo Paulo vai repetir isso em Romanos, capítulo 1, versículo 17, em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, e o escritor aos Hebreus também, em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Em Romanos 1,17, Paulo diz: Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele usa o texto lá de Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Ele diz, como está escrito, o justo viverá pela fé. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, ele diz, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então veja que a natureza do crente é uma natureza de justiça e a fé, ela é um estilo de vida. É muito importante nós entendermos isso, porque lá em Romanos, capítulo 14, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer: Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Aqui ele falando a respeito da comida, né? Então veja como é importante nós desenvolvermos a nossa fé. Veja como é importante nós aprendermos sobre a fé como um estilo de vida, porque tudo aquilo que não é consequência, tudo aquilo que não é ou que não provém da fé é pecado, como o apóstolo Paulo fala aqui. Então, até mesmo um simples ato como comer, se nós não comemos em fé, nós estamos desagradando a Deus, nós estamos pecando, porque existe dúvida no ato de fazer. E, claro, isso não é só com relação à comida, mas é com relação a tudo da nossa vida. Se requer que o crente seja aquele que crê. Amém? A definição de crente é esse, aquele que crê. É anormal um crente que não crê, um crente que não acredita em Deus, um crente que não crê na palavra de Deus. Na verdade, esse aí é o descrente. Então é muito importante nós estarmos bem resolvidos e nós estarmos bem definidos se nós vamos ser crentes ou descrentes. É interessante que na ressurreição, Jesus falou para os seus discípulos que ele iria ressuscitar. E quando ele ressuscitou, muitos duvidaram. Inclusive Tomé, quando as mulheres e os apóstolos disseram que Jesus havia ressuscitado. Lembra o que Tomé disse? Ele disse assim, olha, se eu não colocar o meu dedo no buraco transpassado pelos pregos na sua mão, e se eu não colocar o meu dedo no lugar onde foi transpassado pela lança do soldado romano, de forma nenhuma eu crerei. Veja, crer é um ato da vontade. Você decide crer ou você decide não crer. Tomé, ele decidiu não crer, e é interessante. Jesus, uma semana depois, vai aparecer. E Tomé vai vê-lo. E Jesus vai dizer assim,
né? Tomé, olha aqui a minha mão, coloca o teu dedo no buraco que está na minha mão. E quando Tomé escuta isso, ele se ajoelha, né, e se quebranta, e ele diz assim: Deus meu e Rei meu. E Jesus vai repreendê-lo. Ele vai dizer assim: tu deveria ter crido, porque eu já havia falado que eu iria ressuscitar. Tu deveria ter crido no testemunho que os teus irmãos deram daquilo que eu falei. Tomé, porque tu vistes, tu crestes, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, Jesus nos chama de bem-aventurados, porque nós não vimos com os nossos olhos, mas nós cremos mediante a sua palavra. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Quando nós cremos verdadeiramente em Deus, nós somos salvos. Quando nós cremos verdadeiramente em Deus, as coisas impossíveis se tornam possíveis na nossa vida. Porque Deus, Ele é um Deus de fé. Amém? Deus criou o mundo por meio da sua palavra, usando a sua fé, pois chamou à existência tudo que existe, sem haver nenhuma evidência visível dessa realidade. Ou seja, chamou como se já fosse. Não é assim que está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 17, como está escrito: por mais de muitas nações te constituí, Deus falando para Abraão, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. A fé é isso. A fé ela está fundamentada na palavra de Deus, ela está fundamentada naquilo que está escrito e ela traz para esse mundo visível aquilo que é invisível, mas porque está estabelecido na palavra de Deus, é a revelação da sua vontade. E pela fé nós podemos agradar a Deus. Pela fé nós podemos sermos salvos, sermos curados, receber bênçãos e respostas, que sem ela seria impossível que acontecesse. Amém? Então a fé é um estilo de vida. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o autor diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem para a vida eterna. Amém? Então, que eu e você possamos continuar firmes na fé, sabendo que o justo viverá pela fé. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Teremos nossa casa de oração e logo na sequência nossa escola bíblica. Amém? Começa a partir das 19h30. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até logo.